Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar mais uma vez com você, gravando um vídeo para o canal Gotículas do Céu, o canal que veio para abençoar a sua vida. Neste vídeo, amados, eu quero falar sobre o inferno. É um tema difícil de ser falado, é necessário muita coragem para se falar do inferno, mas eu senti o desejo no coração de falar sobre este tema tão relevante. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos este vídeo, porque eu tenho certeza que este vídeo vai impactar muitos corações. Bem, o tema deste vídeo é como é o inferno segundo a Bíblia. O que devemos fazer para escapar dele? Para começarmos, a palavra inferno no Novo Testamento deriva da palavra Geena, que era um local situado perto de Jerusalém. Na verdade, era um grande lixão em que os judeus queimavam corpos de animais mortos, e era um local ali que o fogo sempre estava continuamente aceso. Então Jesus fez uma comparação na parte espiritual do inferno com a parte material da Geena, que era este lixão. Onde que é a localização do inferno? Muitos estudiosos e até mesmo muitos cristãos acreditam que o inferno fica no centro da terra. Mas isso há muitas controvérsias, há muitas dúvidas sobre isso. Muitos acreditam nisso por causa do versículo que encontra-se em Efésios 4:9. Em Efésios 4:9 diz ali, Paulo escrevendo aos Efésios, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Então muitos acreditam que essas partes mais baixas da terra significam que Jesus desceu ao inferno. Mas é uma coisa muito incerta, porque se trata de um local espiritual, um local invisível, né? Por que eu decidi falar sobre o inferno? Na verdade, eu tenho observado a humanidade, eu tenho observado as pessoas. E tem muitas pessoas que não estão preocupadas com o pós-morte. E eu fiquei muito incomodado com isso. Parece que o céu não é mais desejado e nem o inferno é mais temido. E muitos acreditam também que depois que morreu, acabou. Então vivem a vida de forma banal, não se importando com o pós-morte. Vivem conforme aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é muito preocupante. Segundo a Bíblia, o inferno existe de verdade. Mas como é o inferno segundo a Bíblia? Em Mateus 3:12 e em Marcos 9:48, diz que o inferno é um local onde o fogo nunca se apaga e um local que há bichos. Há controvérsias, tem muitas pessoas, muitos estudiosos dizem que esse bicho estava se referindo a esse lixão perto de Jerusalém, mas que no inferno não existe bicho. Mas tem muitos que acreditam que há sim bichos no inferno. Então é uma coisa para vocês refletirem. O versículo afirma que há bichos que nunca morrem e também que o fogo nunca se apaga. Uma outra característica do inferno, segundo a Bíblia, diz que é um lugar de vergonha e castigo ou desprezo eterno, registrado em Daniel 12:2. O inferno também, segundo a Bíblia, é um lugar de eterna perdição e longe da presença de Deus, registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Em Mateus 25:30, diz que o inferno é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Então, se há choro, é um lugar que tem muita coisa triste. As pessoas estão em desespero. Ranger de dentes significa que as pessoas ali estão desesperadas, sofrendo, num forte sofrimento, numa forte tensão, rangendo dentes. É uma coisa muito séria o inferno. Na parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas 16,
versículos 19 a 31, também nos transmite algumas informações sobre o inferno. Antes de mais nada, o que é parábola? Parábola é uma narrativa que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. São pequenas histórias para revelarem verdades profundas. Isso que é uma parábola. Vou contar rapidamente esta parábola do rico e Lázaro. O que aconteceu ali nesta parábola? Jesus conta esta parábola dizendo que havia um homem rico que se vestia de linho finíssimo, de púrpura, e ele vivia de forma esplêndida, com muita fartura. E também na porta da casa desse rico vivia um mendigo chamado Lázaro. E ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa deste rico. Jesus conta nesta parábola que ambos morreram. O rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão. Hades, segundo a mitologia grega, ele é o deus do inferno, irmão de Zeus. Também significa morada dos mortos. E o seio de Abraão, para um judeu, era um lugar honrado, ou seja, era o paraíso. Então, por isso, esta analogia. Quando Jesus contou esta parábola, ele não estava querendo dizer que uma pessoa rica, pelo simples fato de ser rica, ela estava destinada ao inferno. Muito menos uma pessoa pobre, claro, pelo simples fato de ser pobre, já estava destinada ao céu. Não. Jesus, naquela época, estava confrontando uma ideologia dos fariseus, porque eles acreditavam que a riqueza era um sinal da bênção de Deus. A riqueza era um sinal da justiça de Deus. Isso os fariseus acreditavam. E que a pobreza era um sinal do julgamento de Deus, da punição de Deus. Então Jesus, ele lança essa parábola para também confrontar este entendimento errôneo dos fariseus naquela época. Então, nesta parábola, aprendemos mais algumas coisas interessantes sobre o inferno. Nesta parábola, aprendemos que o inferno é um lugar de tormento. Eu vou ler Lucas 16, 23, para vocês entenderem. E no Hades, eu já expliquei o que é Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, estando em tormentos, o inferno é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Esta parábola nos ensina também que o inferno é um lugar de oração não respondida. Se vocês observarem os versículos 24 e 25, o rico pediu para Abraão, simbolizando Deus, que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e refrescasse a língua dele. E isso foi negado. Também aprendemos com esta parábola que o inferno é um lugar irreversível, ou seja, quem está lá não tem mais como sair de lá. Em Lucas 16, 26, diz ali que Abraão afirma que há um grande abismo entre eles, que não tem como um passar de um lugar para o outro. Também, com esta parábola, nós aprendemos que o inferno é um lugar onde as pessoas terão consciência da sua vida terrena, ou seja, do que ela viveu aqui na terra. Se vocês observarem os versículos 27 e 28, o rico pediu para voltar à terra, para ele avisar a sua família sobre os horrores do inferno, para eles não irem para lá. E a resposta foi a seguinte: se eles não acreditam em Moisés e os profetas, ou seja, trazendo para a nossa realidade hoje, seria a Bíblia, tampouco acreditaria que uma pessoa que morreu houvesse ressuscitado. Né? Então, é muito verdadeira esta afirmação. Já pensou, uma pessoa chega na sua porta e bate na sua porta: eu estou vindo do inferno, você não deve ir para lá. As pessoas não iriam acreditar. As pessoas não iriam acreditar. Então é isso
que Deus, Jesus, através desta parábola, está ensinando para as pessoas. Então nós precisamos interpretar esta parábola. É uma parábola que é um pequeno texto que está ensinando verdades profundas, muito interessantes sobre o inferno. Então por que Deus criou o inferno? E por que Deus manda algumas pessoas para lá? Uma das respostas está escrita em Mateus 25:41. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos, ou seja, os anjos caídos, atualmente demônios. Ele criou para punir esses demônios. Deus também criou o inferno para punir o pecado. Em Romanos 6:23 está registrado que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus também criou o inferno para cumprir a sua justiça, como está registrado em Romanos 1:17, mas também em Gênesis 2:17, Deus havia orientado a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, Deus havia dito isso a Adão, certamente ele morreria, registrado em Gênesis 2:17. Está vendo como que a questão do pecado é muito séria? Muito sério mesmo essa questão do pecado. E por que Deus envia algumas pessoas para lá? Deus envia algumas pessoas para lá quando essas pessoas rejeitam o plano de salvação de Deus. Em João 3,16 está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito significa único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Olhe o grande amor de Deus para com o homem. Então quem rejeita esse plano de salvação, certamente irá para o inferno, segundo a Bíblia. Tá ok? Quer ver um outro versículo? Em João 14,6 está escrito lá, Jesus certa vez disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele está sendo categórico, que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Estão entendendo? Não há nenhuma outra forma do homem se aproximar de Deus, do homem estar com Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, do plano de salvação do Senhor Jesus, morrendo na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Quem rejeita esse plano de salvação, segundo a Bíblia, está condenado ao inferno. Em Atos 4,12 está registrado o seguinte, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, o qual devamos ser salvos. Também afirma que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. O contexto deste versículo afirma que está falando do Senhor Jesus Cristo. E o que devemos fazer para escapar do inferno? A primeira resposta que eu lhe dou é que nós devemos crer no Senhor Jesus. Em Atos 16:31, Paulo e Silas, ele conversa com o carcereiro e diz ao carcereiro o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas será que esse crer é apenas acreditar? Não. Esse crer tem a ver com um novo nascimento, um nascer de novo. O que seria um novo nascimento? Registrado no capítulo 3 do Evangelho de João. Quando Jesus conversa com Nicodemos, é uma transformação de dentro para fora. Jesus diz que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse novo nascimento é mudança de pensamento. Ou seja, a pessoa pensava de um jeito, depois que conheceu o Senhor Jesus, depois que entregou a vida ao Senhor Jesus, entrou o Espírito Santo dentro dessa pessoa, mudou ela de dentro para fora. E aí as pessoas falam, pô, fulano era assim, assim assado, né? Agora ele mudou completamente. Isso é o novo nascimento, isso é conversão, mudança de pensamento. A pessoa começa a ter nojo do pecado. Coisas que outrora ele fazia de forma tranquila, que era errada,
Agora, quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele começa a se sentir incomodado. Ou seja, o pecado o incomoda. O pecado entristece essa pessoa. Isso é sinal que essa pessoa nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito, conforme está registrado em João capítulo 3. Simbolizando ali também o batismo, né? Não que o batismo transforma, mas é apenas uma resposta a esta transformação interior. É um ato de obediência. E para ratificar que esse crer tem a ver com mudança, tem a ver com obediência, eu quero ler este versículo lindo que se encontra em João 3,36. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Está vendo como que a coisa é muito séria? Mas o que devemos fazer para escapar do inferno? Nós devemos também praticar a verdade. Primeiro, vocês precisam entender que a salvação é pela fé, como está registrado em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios 2, versículos 8 e 9. Tá ok? Mas aquele que é salvo, ele pratica a verdade. Como está registrado em João, capítulo 3, versículos 18 a 31. Então, esse praticar a verdade é fruto de quem já é salvo. Então, o plano de salvação é simples. Deus enviou Jesus Cristo na terra, na forma humana. Jesus Cristo sempre existiu, mas ele veio na forma humana. Isso está registrado em João, no capítulo 1. Então ele saiu daquela glória maravilhosa que ele se encontrava, se humilhou e veio na forma de servo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário entregarmos o nosso coração para Jesus Cristo, deixar ele fazer morada dentro de nós, para nós sermos salvos. Precisamos deixar Jesus viver em nossa vida, assumir o volante do nosso carro. Nós precisamos também renunciar à nossa carne, renunciar às nossas vontades. Renúncia é quando deixamos de fazer algo que nós gostamos para fazermos outras coisas que são muito mais importantes. E precisamos renunciar às vontades da nossa carne para seguir a Jesus Cristo. Uma coisa interessante é que Deus não deseja que as pessoas se percam. Ao contrário, Ele deseja salvar a todos. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Isso está registrado em 2 Pedro 3,9. Eu vou ler este versículo para você. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, amado, entregue a sua vida a Cristo, se porventura você ainda não fez. Deixa Jesus morar dentro de você, faça aquela oração pedindo Jesus, convidando Jesus para morar na sua vida, para fazer parte da sua vida, para Ele entrar dentro de você, para que assim você possa ser salvo segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia. E vamos juntos, é claro, orarmos no céu. Se você tem prazer ao ler a Bíblia, se você tem prazer em orar, se você tem prazer nas coisas de Deus, isso é um forte indício que você pode ter nascido de novo. Mas é só você e Deus que sabe disso, porque o Espírito Santo ratifica a conversão. Ele nos mostra, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então esta foi mais uma gotícula do céu para abençoar a sua vida e que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo para seus amigos, familiares e mais para quem você desejar. Que ele possa impactar tremendamente o seu coração. Falei esta palavra porque eu te amo e quero que todos nós juntos possamos um dia nos encontrarmos lá na glória.
Deus te abençoe.